Olá, galera. Como é que estamos? Tudo bem? Se cuidando? Ficando em casa? Beleza. Então, como eu disse para vocês na última aula, a gente vai falar sobre o núcleo, tá? A gente já falou sobre a membrana plasmática, transporte ativo, passivo, já falamos sobre citoplasma, organelas, demos ênfase à bioenergética, e agora a gente vai falar sobre o núcleo, tá? Essa apresentação aqui, eu vou postar para vocês, se eu não postar, vocês me cobrem, tanto no grupo de artes de vocês, lá nos grupos, né, e como lá no fórum, tá certo? Ele tem muito mais informação, tem muita coisa escrita que eu não vou ficar lendo aqui para vocês, para não ficar cansativo. Eu vou pegar as partes mais importantes que tem aqui, ok? Então, o núcleo, se a gente está falando de núcleo, está falando de célula eucarionte, beleza? Então, quais são os componentes desse núcleo? Então, a gente chama esse núcleo de núcleo interfásico. Por quê? Porque ele só é visto durante a intérfase. Lembra da intérfase? Aquele período em que a célula está se preparando para se dividir. Tá? Durante a divisão, esse núcleo praticamente não existe. Por isso que a gente chama de núcleo interfásico. Tá? Então, do que é composto esse núcleo? Né? Esse núcleo ele é composto pela membrana plasmática, pela membrana nuclear, chamado de carioteca, pelo suco nuclear, tá? Pelo nucleolo e pelos cromossomos. Certo? Essa é o componente do núcleo interfásico. Certo? Aqui uma célula mostrando todos os seus componentes, centríolo, retículo e tal, mas o que interessa para a gente aqui é o núcleo. Ok? A carioteca é formada por uma dupla membrana porosa, tá? Ela tem uns poros chamados anules, que permite o intercâmbio de substância do núcleo para o citoplasma e do citoplasma para o núcleo, tá certo? A parte externa da carioteca, envoltório nuclear, tem prolongamento que se interliga com a membrana plasmática, com a parte interna da membrana plasmática, tá? Existe uma continuidade, ou com o ergastoplasma, com o retículo endoplasmático, ok? Como eu disse, esses poros, né, eles possibilitam o intercâmbio de substância do núcleo para o citoplasma, do citoplasma para o núcleo, certo? Então, a parte mais externa, que reveste o núcleo, carioteca. Tá? Então, a carioteca revestindo aqui o núcleo. Tá? Cariolinfa, carioplasma, suco nuclear, nucleoplasma, são todos nomes para designar a mesma coisa, a parte que preenche o núcleo. Tá? Normalmente se refere a cariolinfa ou suco nuclear. Tá? A composição química dessa substância é muito semelhante à do hieloplasma, água, sais minerais, nutrientes, etc. Tá? E dentro dessa substância, protegida pela carioteca, estão mergulhados os cromossomos e o nucleolo. Outro componente do núcleo interfásico a gente denomina de cromatina. Tá? A cromatina nada mais é do que o conjunto de cromossomos que tem na espécie, descondensado. A gente fala descondensado, durante muito tempo a gente usou a palavra desespiralizado, certo? Então, é formado pelo DNA, que a gente já estudou lá na composição química da célula. Tá? Durante a divisão, eles vão se condensar, mas na parte da intérfase eles estão descondensados, e eles são compostos basicamente por duas partes. A eucromatina, que é a porção do cromossomo na intérfase, que a coloração fica mais fraca. Nós usamos uma reação de Feld positivo para corar o cromossomo, tá? E a heterocromatina, que é a parte do cromossomo que fica mais condensado, que fica mais tingido, mais corado. Vamos ver, então, como é que isso aqui fica. Então, aqui nós temos um cromonema, tá? Aqui é o DNA. Essa parte condensada a gente chama de heterocromatina, e essa parte descondensada a gente chama de eucromatina. Isso na intérfase. Durante a divisão celular, o que estava descondensado vai se condensar, a eucromatina se condensa, e a heterocromatina permanece do mesmo jeito, certo?
E aí, quem vai, durante a divisão celular, quem vai se corar mais é a parte da eucromatina. Na intérfase, a parte que se cora mais é a parte da, melhor dizendo, a parte que se cora mais na divisão, a eucromatina, durante a intérfase, a heterocromatina. Essa constrição aqui, a gente chama de constrição primária, ela dá origem ao centrômero. Alguns cromossomos, além dessa constrição primária, tem uma secundária que dá uma região, vai dar origem à região de um cromossomo chamado região SAT, ou região organizadora ou reorganizadora do nucleolo. Tá? Durante a intérfase, a gente consegue ver, se fizer o tratamento de células da mucosa bucal, a gente consegue ver uns corpúsculos que podem se corar mais na célula, dependendo do sexo, se é masculino ou feminino. Quem descobriu isso, essa cromatina sexual, foi um camarada chamado Barr. Então, como a mulher tem 2X, um X sempre fica, um X sempre fica inativo, um X dela sempre fica inativo, e esse X inativado é que dá origem a essa parte mais colorida, que fica aderido à parte da carioteca pelo lado de dentro. Tá? Esse exame, o cariótipo, é feito para a gente identificar se a pessoa tem cromossomo a mais, se tem cromossomo a menos, descobrir algum tipo de síndrome que pode acontecer aí. Tá? O nucleolo, ou plasmossomos, são corpúsculo denso, homogêneo e arredondado. Eles são variáveis em número e em tamanho, depende do metabolismo da célula. Quanto maior o metabolismo da célula, maior vai ser esse nucleolo, ou maior será o número. Tá? Eles não apresentam membrana, não são revestidos pela membrana, e eles armazenam o RNA ribossômico. Lembra lá que na síntese de proteína participa desse tipo de RNA. O RNA mensageiro, que é transcrito, né, a partir do DNA, o RNA transportador, que transporta o aminoácido, e o RNA ribossômico. Ele fica armazenado aqui no núcleo, certo? Durante a divisão celular, esse nucleolo desaparece, a carioteca desaparece, permanecendo só a cromatina. A gente vai ver isso quando for estudar mitose e meiose. Beleza? Então, esses são os componentes do núcleo interfásico: carioteca, suco nuclear, nucleolo e a cromatina. Tá? O núcleo, ele pode ter várias formas. Tá? Aqui são as células do nosso sangue, células de defesa do nosso sangue. Os neutrófilos têm o núcleo nesse formato, os monócitos da forma de uma ferradura, um trilobado. Então, tem célula que não tem núcleo, como as hemácias, na sua diferenciação celular, elas expulsam o núcleo, por isso elas vivem pouco. Tem célula que tem mais de um núcleo, tem células que têm vários núcleos, e a posição do núcleo e a forma do núcleo varia muito de acordo com o tecido. Então, aqui, a maioria das células é mononucleada, tem só um núcleo, outras são unicelulares. Tá? Protozoários, como ciliados, como paramécios, apresentam um macronúcleo, um núcleo maior e um micronúcleo. Certo? Existem células pluricelulares, como acontece com as células, por exemplo, do sistema muscular. Tá? Mas qual é a função do núcleo? Certo? O núcleo é considerado a parte mais importante da célula, porque ela controla todo o metabolismo celular. Certo? Tudo que acontece lá na célula é por ordem do núcleo. O núcleo é que comanda tudo isso aí. Vocês lembram que é metabolismo, né? São as reações químicas que acontecem na célula, elas são todas controladas pelo núcleo. Como é que o núcleo, né, lá no centro da célula, vamos supor, ele vai controlar o que acontece lá no citoplasma, lá no retículo, certo? Então, você tem que lembrar que lá no núcleo está o DNA, que origina o RNA mensageiro, que pode ter informação sobre uma enzima. E vocês lembram que as enzimas são proteínas especiais que atuam no nosso metabolismo. Então, a atuação do núcleo no metabolismo celular se dá de maneira indireta. Através de quem? Através das enzimas. Ok? Também o núcleo tem a função de armazenar e transmitir as informações genéticas para as células filhas quando ocorrer a divisão celular. Então, guardem muito bem essas funções aqui do núcleo. Ok? Os cromossomos, certo?
São substâncias feitas de DNA, mais proteínas básicas, as histonas, certo? O estudo dos cromossomos, do seu número, sua forma e seu tipo, só se deu graças à descoberta de uma substância chamada colchicina. Essa substância é um alcaloide, ela impede a divisão celular. Então a gente pode parar a divisão celular ali entre a prófase e a metáfase. E possibilita então a gente estudar melhor como é que essas moléculas, né, os cromossomos se organizam. Ok? Na espécie humana, nós falamos que nós temos 23 pares de cromossomos nas nossas células diploides. Certo? O que é uma célula diploide? São células que têm pares de cromossomos homólogos. Cromossomos do mesmo tipo, do mesmo tamanho e com informações para as mesmas características genéticas. Certo? Então, nós temos um cromossomo número 1, que herdamos do papai, temos um cromossomo número 1 que nós herdamos da mamãe, que são semelhantes, são parecidos. Certo? E entre o gênero masculino e feminino, em termos de cromossomos, nós só vamos ser diferentes no 23º par. As meninas têm 2X, cromossomos que a gente chama de X, tipo X, e os meninos têm um cromossomo X e outro Y. Ok? Bactéria, a gente não diz que ela tem cromossomo via de regra. A gente não costuma usar o termo cromossomo para bactéria porque lá só fica DNA. Então, o DNA bacteriano. E aqui a gente vai aproveitar para falar sobre esse termo genoma. Genoma é uma palavra que pode ser interpretada de várias maneiras. Por exemplo, o conjunto de cromossomos de uma espécie. Quantos cromossomos diferentes nós temos? 23 tipos de cromossomos diferentes. Certo? Então, o nosso genoma tem 23 cromossomos. Tá? Genoma também pode ser definido como a sequência de base nitrogenada que tem nenhum cromossomo. Tá? Então, o genoma bacteriano seria o quê? Seria a sequência, né, o DNA da bactéria. Ele é um DNA circular, tá? E ele pode, além do DNA principal, as bactérias podem ter um DNA extracromossômico, que é chamado de plasmídio. Esse DNA complementar, às vezes circular também, nele, se a gente encontra o gene, por exemplo, a resistência a antibiótico. Tá certo? Está nesses plasmídios aí. Quando vocês estudaram lá com a professora ainda em sala de aula, as bactérias, o Monera lá, vocês estudaram isso aí, né? O tipo de reprodução sexual da bactéria, a conjugação, a transdução, a transformação. Então, o plasmídio é muito importante nesse processo de reprodução sexuada e é um DNA extra que tem nas bactérias, ok? Bom, aqui é o genoma humano, cariótipo, cariótipo humano. O que é o cariótipo? O cariótipo é o estudo do número, dos tipos e da forma dos cromossomos de uma espécie. No caso aqui é a espécie humana. Então aqui nossos cromossomos eles são ordenados por tamanho, do maior para os menores. Então aqui o par número 1, veio do papai e da mamãe. O número 2, do papai e da mamãe, esses cromossomos são homólogos, porque formam esses pares aqui. Isso é muito importante você já ir memorizando. O que são cromossomos homólogos? São cromossomos do mesmo tamanho, do mesmo tipo e com genes para as mesmas características. Um a gente herda do pai, o outro a gente herda da mãe. Tá? Aqui vocês observem que aqui nesse 23º par tem um cromossomo maior, que a gente chama de X, e um menor Y. Então isso aqui é um cariótipo de um indivíduo sexo masculino. Aqui vocês observem que esses cromossomos, eles são praticamente iguais a esses aqui, na aparência. Tá? Qual é a diferença? É aqui no 23º par. O 23º par tem 2 cromossomos mais compridinhos, igual a esse aqui, 2X. Então isso aqui é um cariótipo de uma mulher. Perfeito? Certo. O cromossomo, ele é composto por quê? Proteínas básicas chamadas de histonas, tá? Ou protominas. Eles vão estar junto com o RNA e o DNA. Tá? A classificação dos cromossomos, tem vários tipos de classificação. Agora eu falei do cromossomo sexual,
tem os cromossomos autossômicos, mas essa classificação aqui é em relação à posição do centrômero. Então, nós chamamos essa constrição aqui, como já foi dito, de centrômero. Tá? É uma constrição primária e aqui uma constrição secundária que dá origem a essa região SAT, satélite, que é a região reorganizadora do nucleolo. Isso aqui a gente chama de braço. Tá? Ok? Então, isso aqui é a composição de um determinado tipo de cromossomo. Nem todos os cromossomos são assim. Então, observe esse primeiro aqui. Aqui o centrômero está praticamente dividindo esse cromossomo em dois braços do mesmo tamanho. Esses braços aqui de cima, eles estão duplicados, tá? São cromátides irmãs, tá? Ligadas pelo centrômero, ok? Então, vocês observem que esse lado aqui inferior é praticamente do mesmo tamanho que o superior e o centrômero está no meio. Então, é chamado de metacêntrico, está na metade dele, tá? Tem um outro tipo de cromossomo que esse centrômero está deslocado um pouco do centro. Então, essa parte de baixo aqui, o braço é maior do que esses braços aqui de cima, um pouquinho maior. Então, ele é chamado de submetacêntrico. Esses cromossomos, esse aqui, o centrômero está bem deslocado do centro. Esse braço aqui, esses braços aqui são bem maiores do que esse outro. Então, isso aqui é chamado de acrocêntrico. E aqui o centrômero está na extremidade, não tem o outro braço, está na ponta do braço. Então, isso aqui é chamado de telocêntrico. Então, se tiver uma questão na prova perguntando como é que os cromossomos se classificam de acordo com a posição do centrômero, se classificam em metacêntrico, os dois braços mais ou menos do mesmo tamanho. Submetacêntrico, um braço maior, um pouco maior que o outro. Acrocêntrico, um braço muito maior que o outro. E o telocêntrico só com um braço. Ok? Não é uma questão que costuma aparecer na prova, mas é importante você saber isso aí. Número de cromossomos depende da espécie, varia de espécie para espécie, tá? Enquanto ao número de cromossomos, nós temos dois tipos de células, as células diploides, que a gente chama de 2N. Para uma célula ser diploide, obrigatoriamente ela tem que ter pares de cromossomos homólogos, tá certo? No nosso caso, uma célula diploide da gente tem 23 pares de cromossomos ou 46 cromossomos. Então, esse 2 aqui significa quantos cromossomos nós temos de cada tipo, e aqui o número de cromossomos diferente, que no nosso caso são 23. Então, 2 vezes 23, 46. Se tiver só um aqui, só um N, significa que só tem a metade desses cromossomos aqui. Então, a célula é haploide. Professor, mas o que é uma célula haploide? É uma célula que de cada tipo de cromossomo possui apenas um, tá certo? Como eu disse para vocês, genoma cabe várias interpretações, mas aqui a gente chama de conjunto haploide de cromossomos que aparece nos gametas dos indivíduos de espécies diploides, ok? Aqui nessa tela, a gente não vou ficar detalhando para vocês, são os números de cromossomos e o nome científico de alguns tipos de seres vivos. Vocês observem aqui que o número pode variar, às vezes pode ter indivíduos com o mesmo número de cromossomos, mas não são os mesmos cromossomos, tá ok? E na próxima aula, a gente vai então falar sobre divisão celular. Tá? Existem basicamente dois tipos de divisão celular, a mitose, que é o nosso próximo tema, e a meiose. Ok? Aguardo vocês na próxima aula, assistam a aula acompanhando pela apostila, façam atividades, e em questões de dúvida, entrem em contato com a gente pelos grupos que vocês já criaram, ou então lá nos fóruns, quando assim a gente disponibilizar. Vou reforçar mais uma vez que esse slide eu vou mandar para vocês para os grupos e vou deixar disponível lá no fórum para vocês poderem acompanhar a aula, se você assim o desejar. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera!